Fala, fala pessoal! Hoje, mais um fechamento de mercado, dia 25 de julho, uma quinta-feira, perto de fechar a semana. E vamos atualizar aí os pontos que a gente já vem aí mapeando muito bem, tanto da queda dos mercados lá fora, mercado da própria bolsa nossa brasileira, os pontos de correções. Então, creio que para quem já está acompanhando aqui o nosso fechamento de mercado, não é novidade nenhuma essas movimentações, principalmente dessa semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo. E já sabe, né? A maneira de ajudar o meu trabalho é deixando o like, tá, pessoal? É de graça e ajuda aqui tanto o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para amanhã, ok? Dito isso, já partindo para o gráfico sem enrolação, temos aí Bovespa na tela. A gente já havia comentado, pessoal, da possibilidade dele de ter uma correção de um terço ou de 50% dessa perna de alta do Ibovespa, tá? Que saiu lá do 118 até os 130 mil pontos. Né? Inclusive, a gente conseguiu mapear até bem que esse ponto aqui de resistência seria o ponto mais importante para o Ibovespa. Ele iniciou o processo de correção, correção essa que poderia ser até esse ponto de suporte, que é o antigo ponto de resistência de um canal de baixa, de um canal de baixa, tá? Era resistência, depois que foi feito o rompimento, poderia ter servido como suporte, não conseguiu. E a gente já tem aqui, né, as possibilidades do Ibovespa fazer uma correção mais ampla para a faixa dos 125 aos 124 mil pontos, tá? Hoje, mais uma queda aí de 0,37, dando sequência nessa correção de fato mais ampla para a nossa bolsa, tá? Dando uma olhada no dólar, hoje uma leve queda de 0,18, mas ainda segue tendência de alta. Possibilidade, né, de vir para testar e quem sabe romper topo no 5.117, tá? 117 não, 5.720, que seria dólar 5,72, ok? Dito isso, partindo lá fora, temos aí o S&P mais uma queda de 0,5%, né? Então ontem a gente conseguiu mapear bem o movimento aqui também do S&P, né? Hoje mais uma queda de 0,5%. Partindo aqui para o fechamento do gap, né, que fica aqui nessa região de 5.200 pontos, onde a gente já havia comentado sobre essa possibilidade. Né? Próxima zona de suporte abaixo dos 5.200, aí fica 5.200? 5.375, perdão, tá, pessoal? 5.200 é a região de baixo aqui, olha, que é outro ponto de suporte, tá? O S&P que quebrou a estrutura de alta, inicia um processo e estrutura de baixa no curto prazo, bastante fluxo vendedor. Então a gente, desde o último movimento que quando fez, já para quem acompanha aqui, já estava aí sabido, né? Comentando, olha, última movimentação de alta do S&P, volume baixo, vale um ponto de atenção, volume de venda aqui embaixo, antes dele iniciar o processo aqui de movimentação de alta, uma movimentação de alta sem volume. Depois teve um gap, né? Movimentação forte de baixa, a gente já começou a ver fluxo vendedor acima da média, mostrando a possibilidade de reverter a tendência, pelo menos no curto prazo. Tá? E é o que aconteceu. Quebrou aqui o canal de baixa, também dando mais um indício de fato de força, de perda de força compradora e possível não, né? Início aí de força vendedora no curto prazo. Tá? A próxima zona de suporte importante lá nos 5.200 pontos. O Dow Jones já ficou elas por elas, né? 0,20, tentou até romper o ponto de resistência dos 40 mil pontos, não conseguiu, fechando abaixo também. Tá indeciso, né? O índice da Nasdaq, mais uma queda de quase 1%, ou seja, uma queda bem forte. Com gap, a gente conseguiu mapear aqui bem, também cortou canalzinho de baixa, iniciou um processo, né, uma estrutura de baixa, que é topos e fundos descendentes. Não se segurou na zona de suporte que a gente mapeou aqui dos 17.400. Comentamos a possibilidade de voltar a fechar gap nos 17.340. Já fechou o gap, né, foi até mais para baixo. Comentamos também que agora tem mais um gap pequeno aqui, olha, nos 16.900 pontos, mas o ponto principal de suporte agora que eu vejo para S&P é a região dos 16.500 pontos, tá? O petróleo deu uma recuperada, deixou um candle que pode ser um candle de reversão no curto prazo, tá? Olha, ontem ele perdeu o fundo, só que a gente vê que é um candle que ele perde zona de suporte e volta a fechar acima, tá? Então ele perde fundo, volta a fechar aqui acima, é um candle não é bem um martelo, né? Um doji libélula, enfim, um candle que absorve essa venda e a gente já começa a ver fluxo comprador entrando de novo no petróleo. Quem sabe aí
indicando a possibilidade de uma reversão, pelo menos no curto prazo, tentando fazer mais uma movimentação para cima, tá? DXY ainda tá fraco aqui também. Se romper e fechar acima do 104,50, olha só num pivôzinho de alta. E aí possibilidade de voltar a testar o 105,17, tá? Indo para as criptos, o Bitcoin segue firme, né? O que menos está caindo, uma queda de 1%. Processo aqui de correção normal, tá testando aqui as médias, né? Olha, testando média móvel de 20 e 50. Possibilidade de suporte forte mesmo, só lá embaixo no 57 ao 56, tá? Por enquanto tá bem aqui no meio do balaio de gato. Esse aqui já não serve. Tá na consolidação de range amplo, né? A gente poderia até passar aqui, olha, né, uma LTB, só que eu prefiro considerar um retângulo aqui em topo, tá? Já o Ethereum já é uma queda mais forte, né? Apesar da aprovação do ETF ontem, uma queda de 7%, possibilidade maior de voltar a testar aqui fundo nos 2.814. E aí, se não se segurar nessa região, entendendo essa movimentação como a possibilidade de um fundo ou de um topo descendente, o que seria isso aqui, né? Olha, vamos lá. Seria, ó, ele deixou um topo, olhando a estrutura maior, né? Um topo. Então a gente seria a possibilidade disso aqui, ó. Eita lasqueira. Ele tenta romper topo, acaba deixando topo descendente, não tem força para chegar no topo anterior. Se voltar para testar esse fundo nos 2.800 e fechar abaixo, ele tem um pivô de baixo aqui no diário, tá? E aí, de fato, mostra a possibilidade de voltar a testar suporte, né? Outras zonas de suporte é nos 2.200 e um pouco mais acima aqui nos 2.380, tá? Então tem essa possibilidade aí dentro do Ethereum, que acabou perdendo bastante força no dia de hoje, bastante agressão vendedora, possibilidade de primeiro voltar a testar os 2.800. Partindo agora para dentro da nossa bolsa, tem Local Web, os dois ativos que mais subiram, né? Foi Local Web e Lojas Renner. Local Web ainda não vejo nada, tá? Tendência de baixa, tentando se recuperar, mas por enquanto ainda no meio desse balaio de gato aqui não vejo absolutamente nada para fazer, tá? Inclusive, se tiver um fechamento abaixo desse fundo dos 4,39, ele pode acionar aqui a possibilidade de uma venda para voltar a buscar suporte aqui do canal de baixo lá nos 3,74, tá? O que anularia esse contexto e geraria um viés mais positivo de possibilidade de voltar a testar a resistência do canal de baixo e não suporte, seria uma barra compradora, né? Cortando aqui essa possível bandeirinha aqui, que não é tão significativo, porque ela encontra-se dentro de um contexto maior de canal de baixo, mas uma barra aqui verde compradora rompendo essa congestão de curto prazo, né? Mas por enquanto não é isso que temos ainda. Não vejo nada interessante. Lojas Renner também não vejo nada interessante. Processo de pullback de correção no dia de hoje. Por enquanto não vejo nada interessante também para ser feito. E se perder o fundo nos 12,69, expectativa de voltar a buscar suporte anterior lá nos R$ 12. É a única coisa que eu vejo, oh meu Deus, para lojas Renner, tá? Eu canso de arrumar essa nelógica, nunca acerto um jeito para ficar bom, cara. Tem que ficar mexendo direto. Agora os dois ativos que mais caíram tem Vamo 3, né? A gente comentou da possibilidade de uma compra se ele voltasse para romper aqui as máximas, não conseguiu, pelo contrário, tá querendo quebrar essa estrutura de alta no curto prazo. Fechando abaixo dos 8,63, faz um pivôzinho de baixa. E aí tem suporte aqui nos 8,14, que é o suporte do antigo ponto de resistência do canal de baixo. E quem sabe um fechamento de gap aqui nos 8,08, tá? Por enquanto eu não vejo nada interessante. Mais, né? Carrefour também não comentamos aqui da possibilidade do pivô, né? De alta, ele não rompeu o topo. Pelo contrário, voltou e perdeu fundo. Possibilidade de testar fundo a principal lá nos 8,55, tá bastante aqui agressão vendedora, não acho mais que tem ponto para vender, já foi. E por enquanto não tem nada mais interessante, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns ativos. Primeiro os que mais subiram, os Minas, GBR, os Minas está na nossa carteira, então não vou comentar. Tem HP Vida, olha, já tá bem no meio do balaio de gato, né? Quem sabe isso aqui, olha, pode ser a formação de um fundo ascendente,
né? Tem um fundo aqui, um fundo aqui. Expectativa que o ativo consiga, quem sabe, fazer mais uma movimentação para cima, né? Tá aqui próximo das médias, tem força, né? Geralmente próximo de médias móveis aqui é onde fica interessante e tem mais volatilidade, mas não é um movimento bom, né? Assim, eu não faria nada. São Martinho também acabou quebrando estrutura de alta. Raiz A4 pode ser que fique interessante, né? Processo de correção. Brasfoods. O Brasfoods, se fechar a semana assim, quem sabe possa ser um trade de correção, né? O diário ainda não vejo nada interessante, olha. Teria que fechar aqui acima, ó, mas não é um movimento que chama muito minha atenção também, não. Vamos ver agora os que dos mais caíram também. REC V3 acabou retornando, ó, fraco. Sabesp, que foi privatizada, também entregou uma boa movimentação, mas já perdeu força. Arezo, Santander fraco também. Soma 3 fraca. CPFE3 venda, ó, hoje deu uma venda, só que não é uma venda tão fácil, né? Porque tá meio embaralhado, né? Olha, se perdeu a mínima aqui, o stop tá lá em cima para quem tentou. Não é uma venda que eu faria também. Multi 3, que é do setor imobiliário, também tentou romper, mas já está perdendo força. Fleury também, a maioria dos papéis voltaram a ficar feio, né, pessoal? Ezetec, RDOR. Ó, Bradesco a gente comentou de pivô no vídeo de domingo, hein? Alguém aí conseguiu pegar a Bradesco? Deixa aí nos comentários. A gente comentou da possibilidade de pivô aqui em cima, né? Ó, com stop na própria barra de ignição de sexta, para tentar carregar até a região dos 12,10 aqui, né? Olha. Olha lá, acionou e vem embora. Coisa linda. Eduque também a gente comentou de venda, né? Alguém aí conseguiu pegar Eduque? No final de semana a gente comentou pelo semanal, olha. Já, né, ó, perdeu a mínima aqui dessa barra, o alvo seria os 10,20, 9%, tá quase lá, né? Já daria para colocar boa parte no bolso. Pelo diário a gente comentou aqui, quando ele confirmou o pivô, né? Aqui, quando perdesse a mínima também daria a venda, foi-se embora. SLC3 também acabou frustrando o pivô, devolveu tudo. Quem tentou a compra aqui em cima, a gente também comentou, acabou sendo estopado. TOTS 3 feio. Cogna 3 devolveu tudo também, olha. EG3 que tava bonita também azedou, ó. Oh, judiação. BBSE ainda nada, TAI 11 também venda, olha. O alvo aqui embaixo nos 33,16, mas não é uma venda que eu faria. Se é, não dá para fazer nada, né? Vai fechar capital, JBSS corrigindo. Dexco 3 também nada. A maioria dos papéis muito fraco, tá, pessoal? Bastante cuidado aí, que a maioria dos papéis estão bem fraco mesmo, ok? Vamos ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.